Falando em prevenção, gente, com essa chuva toda que a gente está vendo aí, a gente tem como prevenir também uma outra situação. Por exemplo, leptospirose, dengue, febre oropouche. O Espírito Santo já tem 43 mortes, 42 somente por conta da dengue, mais de 152 mil casos da doença. Febre oropouche já matou uma pessoa aqui no Espírito Santo e tem quase 5 mil casos registrados da doença. Por isso que a gente vai falar sobre esse assunto, porque após esse período de chuva, a gente sabe que é o mosquito transmissor, são 2 tipos, né? Então a gente está aqui com o subsecretário de Saúde do Espírito Santo, Orley Cardoso, veio tomar um café com a gente, né, Orley? Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia, os telespectadores. Pois é um assunto importante, gente, porque todo mundo sabe como prevenir, né, Orley? O que está acontecendo para que as pessoas consigam ajudar a evitar essa doença e as mortes? Então, o Espírito Santo, ele vive, né, hoje um alerta máximo já, a gente considera em relação às arboviroses, e quando nós falamos arbovirose, é interessante a gente ressaltar que se trata principalmente de dengue, de zika, de chikungunya, e agora essa nova doença que é o oropouche, que nós isolamos o primeiro caso em abril de 2024. Nós encerramos o ano passado, né, que tem aí uma semana, praticamente 2 semanas, aí com mais de 240 mil casos de dengue notificados, e já iniciamos esse ano de 2025 na primeira semana com mais de 5 mil casos notificados. Ou seja, nós já vivemos um alerta, e quando a gente considera nível de incidência, que a gente considera cada 100 casos por 100 mil habitantes e 200 a cada 100 mil, hoje nós já temos mais de 300 casos por 100 mil habitantes. O que isso significa? Significa que a gente já está no alerta máximo. E aí corrobora, Isabela, com o que está acontecendo em relação às condições climáticas. Então a gente está vendo chuva, aí vem sol, como você fez na abertura do jornal, então hoje tem um sol, aí tem chuva. Isso para o vetor, que é o Aedes aegypti, é uma questão muito importante porque ele se desenvolve de uma forma mais rápida, ou seja, o ciclo dele se antecipa em relação a um tempo mais frio, por exemplo. Inclusive, o Orley atualizou os dados aqui para a gente tinha pegado as informações no boletim da CESA, como subsecretário, claro, ele trouxe mais detalhes, né? Porque toda quinta-feira que sai o boletim, né, Orley? Ou seja, são mais casos do que a gente imaginava e são doenças que podem matar. Esse é o alerta e todo mundo sabe como prevenir. O mosquito Aedes aegypti que traz a dengue e o oropouche é o maruim, não é isso? Maruim. Mas a forma de transmissão é a mesma. O mosquito coloca o ovo, eclode, pica a pessoa e transmite da mesma maneira. São doenças gravíssimas. Por que a gente considera como nível de muito grave? Porque a dengue, ela mata muito. Nós tivemos 42 pessoas que morreram em 2024 e 99 em 2023. Então, é uma doença que ela tem uma letalidade alta, a dengue. O oropouche, que é uma doença, para nós aqui da região sudeste e Espírito Santo, ela é nova, porque ela foi identificada em abril. Ela já existia na região amazônica há muito tempo. Então a gente vê que ela não tinha registro de óbito. Hoje nós já temos um óbito no Espírito Santo e de uma forma assim muito complicada, porque foi praticamente um óbito fulminante, né, de 2 dias de sintomas relatado pela paciente e foi a óbito. Muito sangramento, né, com comportamento de sintoma muito diferente, mas como você falou, a forma de transmissão ela é muito parecida, ou seja, o mosquito pica uma pessoa contaminada com vírus, se contamina e ao picar outra pessoa ele transmite o vírus. E esse vírus, então, a modo de transmissão é semelhante. O que diferencia é que para a dengue, zika e chikungunya é o Aedes aegypti que faz a transmissão e o maruim, ou conhecido como mosquito pólvora, em algumas regiões, que transmite o vírus do oropouche. Então a gente está aí vivendo uma questão de transmissão de 3 doenças assim de uma atenção enorme. A gente está colocando dengue e chikungunya. Chikungunya no ano passado nós tivemos 6 óbitos da doença e oropouche. A zika a gente tem tido um controle maior, né? Tem menos casos, mas é tudo assim, se nós conseguirmos eliminar o vetor, a gente elimina também tanto casos graves como casos simples, ou seja, se o mosquito não pica, não transmite a doença. Então o nosso dever de casa, o nosso papel enquanto cidadão é muito importante e também como poder público, né? Agora, e os sintomas são parecidos? Dor no corpo? Então, os sintomas que a gente tem referido, né, analisando os casos de dengue principalmente, eles são muito semelhantes. Então, 90% refere febre, então 90% desses pacientes aí
tiveram febre, alguns são assintomáticos, então é cerca de 10%, cefaleia, né, que é muita dor de cabeça, e dor articular, dor nas articulações, dor nos músculos, isso é muito parecido. O que diferencia para o Oropost é que ele traz esses sintomas muito parecidos no início. A dengue, normalmente 7 a 10 dias, o paciente ou ele é curado, se for um paciente que é grave, ele vai ser internado, e aí ele vai ter um desfecho de óbito e ele vai ser liberado para casa. Já o Oropost tem tido uma diferença grande. Os sintomas mudam de 1 a 2 semanas. O paciente parece que teve cura e aí 2 semanas ele retorna com muitas dores nas costas, muita dor de cabeça. E esses casos graves relatados, que nós temos 2 óbitos em investigação e 1 óbito confirmado, eles têm muita questão também do exantema. Então, exantema é um dos sintomas que são manchas, né? Que acontece também parecido com a dengue. Manchas avermelhadas. Avermelhadas, mas principalmente do Oropost em casos graves, a gente tem visto derrame pleural, né, que são sangramentos, a gente tem visto muitas dores nas costas, que outros sintomas da chikungunya, de dengue, não traz isso, e principalmente parece que ele tem tropismo pelo fígado, né, porque ele se desenvolve muito, o vírus do Oropost, nessa parte do nosso corpo. Então, são questões diferentes que nós estamos, inclusive com a equipe do Ministério da Saúde, aqui no Estado, desde domingo, trabalhando junto com as nossas equipes, né, o governo do Estado, que Renato Casagrande e o secretário Thiago Hoffmann têm apoiado muito nessas questões, e a gente está trabalhando desde domingo nessa investigação para aprimorar. Porque para o profissional médico, principalmente, é muito importante que ele saiba o manejo clínico de forma adequada, para que a gente consiga não perder esses pacientes. Tá certo. Orley, muito obrigada, fica aqui o alerta, obrigada por você ter vindo, participado aqui, fazer esse alerta para todo mundo que está em casa, todo mundo sabe como é que faz a manutenção do seu quintal, da sua casa, não deixar água acumulada para evitar o mosquito, da dengue, do Oropost, para que a doença não venha, né? Obrigada, tá, Orley? Obrigado, Isabela, estamos à disposição aqui para fazer esses alertas importantes aqui. Verdade, muito obrigada.